Então, o vereador Hermando cedeu o seu tempo para o advogado Valtécio, para esclarecer o que realmente o vereador gostaria que fosse esclarecido. Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, demais povo aqui presente. Inicialmente, senhores vereadores, vale a pena lembrar a vocês que todas as decisões que os senhores tomarem aqui são decisões supremas, porque o plenário ele tem o poder de ver e reaver todos os seus atos. No executivo, o chefe do executivo, ele tem o poder e a prerrogativa de anular ou revogar os seus atos, todas as vezes que forem ilegal ou por motivo de conveniência. Com o legislativo não é diferente, sendo que, no caso do legislativo, o plenário é quem tem o poder de decidir, não é um membro só isolado. Quanto à eleição ocorrida no dia 17, senhores vereadores, inicialmente, vale dizer que o primeiro erro nas cédulas que foi constatado é um erro formal, mas de maneira grotesca, porque o regimento interno desta casa, no seu artigo 7º, inciso 4º, reza bem claro: cédula impressa, artigo 7º, caput 1º, a eleição dos membros da mesa face-a, por escrutínio secreto, exigida a maioria simples de votos, presenta a maioria absoluta dos vereadores, observadas as seguintes exigências e formalidades. Aí no seu inciso 4º está escrito bem claro: cédula impressa ou datilografada, contendo cada uma somente o nome dos votados e os cargos a que concorre. Claro demais. Repetindo: cédula impressa ou datilografada, contendo cada uma somente o nome dos votados e os cargos a que concorrem. De forma, senhora presidente, senhores vereadores, que essa cédula, da maneira que se encontra aqui, isso aqui é praticamente uma monografia. Isso aqui, o homem comum, o homem médio, ele não consegue, ao menos, ler isso aqui, porque ele levaria no mínimo 15 minutos para ler. De forma que isso aqui já constitui um erro capaz de levar à anulação desta eleição. Mas, como se não bastasse, esse não é a principal eiva que se encontra na cédula de votação. Acredito que todos têm a cédula de votação, porque foi pedido no requerimento para a presidente enviar a todos os senhores cópia das cédulas de votação, e vou até ler aqui um pouco agora da primeira cédula. Marque com um X, conforme explicitado pelos trabalhos da mesa, no interior da figura geométrica, ao lado da chapa 1, se for escolher os seguintes membros. Eu disse, ao lado da chapa 1, se for escolher os seguintes membros. Aí tem Hermando Ferreira Rufino, vice-presidente; José Adriano Gomes da Costa, primeiro secretário; Núbio Rejane Barbosa, segundo secretário; Tiago Simões dos Santos. Esse aqui é a chapa 1, é o que está dizendo nessa cédula de votação. Já o quadrado número 2, se for escolher os seguintes membros: presidente José Hilton Meira, vice-presidente Paulo Vamberto Leite, primeira secretária Marivânia Cleonida Campos, segunda secretária Maria do Socorro Patrício.
Veja que aqui o candidato Armando, meu constituinte, ele está descrito nessa chapa como chapa 1. Que ele está concorrendo pela chapa 1, está aqui a cópia da cédula que foi votada, está aqui a cópia autêntica, com a assinatura da presidente e do primeiro mesário, tudo autêntico, como está constando. Já em outras duas chapas, de maneira, senhores vereadores, que esse tipo de chapa aqui, houve 7 cédulas com esses dizeres. 7 com esses dizeres. 7 cédulas continham esses dizeres. Armando Ferreira, presidente. Primeiro quadrado. Segundo quadrado, senhor José Wilton, presidente. 7 estavam desse jeito. E 2 constavam exatamente ao contrário. Observe, marco com X, conforme explicitado pelos trabalhos da mesa, no interior da figura geométrica, ao lado da chapa 2, se for escolher os seguintes membros, notoriamente, respeitado tal, presidente Armando Ferreira, de forma que ele aqui já está na chapa 2. E chapa 1, o presidente José Wilton Bezerra, vice-presidente Paulo Vamberto e por aí vai. De forma, senhores, que qualquer pessoa que fosse ler essa cédula lá, qualquer um dos senhores que pegasse essa cédula e votasse, não saberia em quem estava votando. Porque essa chapa aqui diz que o quadrado 1 o presidente seria Armando Ferreira. Já o quadrado na outra diz que o quadrado 2 seria de Armando Ferreira e José Wilton 1. De forma, senhora presidente, que resta claro que houve um erro grotesco, mas que eu creio, não tenho certeza, mas tudo leva a crer que esse erro é um erro de digitação, lógico, é um erro de digitação, que eu acredito que ninguém em sã consciência iria fazer um absurdo desse. Mas se os senhores pegarem o CD, que todos os senhores têm uma cópia, do dia 17, CD do dia 17, do dia da votação, se vocês chegarem até o minuto 6.20, pode ir lá, minuto 6.20 segundos, que nota-se quando o assessor jurídico desta casa, depois de constatado que algumas cédulas tinham sido assinadas de maneira incoerente, se dirigiu até a presidente e fez a troca de 2 cédulas, por outras que estavam rasuradas. Foi trocado 2 cédulas, exatamente as 2 cédulas que supostamente aqui estão rasuradas, que estão trocadas. Creio que foi nesse momento onde foi feita a troca dessas 2 cédulas. Se os senhores pegarem o minuto 20 do DVD, pode ir lá, minuto 20, vai lá encontrar o senhor presidente, o senhor assessor jurídico, o doutor Gustavo, chegando para presidente e efetuando a troca dessas cédulas, 2 cédulas que foram rasgadas e foram colocadas junto às outras sedes. De forma, senhora presidente, que não tem outra saída aqui a não ser submeter ao plenário a legalidade desta casa para saber se o plenário tem interesse em anular a eleição e marcar-se outra data para novas eleições, ou se tem interesse em manter a mesma chapa, em manter a eleição. Porque eu acredito que se o candidato Armando, o candidato, o senhor vereador Padagão, todos aqueles que tiveram os votos, se for uma eleição legal, democrática, como tanto se falou aqui, nesta casa, eu acredito que vão ter os mesmos votos. Eu acredito que vão ter os mesmos votos. Aqui eu não conheço ninguém que se vendeu, eu não conheço ninguém que tem interesse em prejudicar ninguém. Então, de forma, senhora presidente, que a legalidade exige que seja submetida ao plenário. Eu não quero que a senhora anule só. Chegue de para anular a eleição. Eu quero que a senhora, ao final de ouvir o depoimento de todos aqui, a defesa de todos, submeta ao plenário. Bem, gente, vamos botar em votação. Quer anular ou não quer? Simplesmente, se quiserem anular, anula essa eleição, senta-se, procura definir maneiras, marca-se outra data e acabou. Não vejo outra saída. Eu não queria entrar nesse mérito, mas como eu estou constituído para fazer a defesa
do candidato a presidente, o senhor Hermano Ferreira, eu vou ter que falar. Curiosamente, na sessão subsequente, que foi a eleição do sábado próximo, logo após, sábado próximo passado, logo após a eleição da Câmara, a própria candidata a primeira secretária da chapa do vereador Jailton, ela falou claramente, quem quiser o DVD está aí, eu vou pedir para ser colocado na internet para quem quiser ver, vou pedir aos senhores que analisem, lá no minuto 10, no momento, 1 hora, 2 minutos e 6 segundos. Veja bem, o momento é 1 hora, 2 minutos e 6 segundos. Ela falou claramente com todas as letras. Está lá para quem quiser ver o DVD, não tem como alterar, foi filmado, não tem. Essas são as palavras delas que eu vou traduzir na íntegra. Se nós tinha minoria, 4 vereadores, e foi tranquilo. Alguém quis votar com o vereador José Hilton, a eleição é democrática, cada um vota em quem quer. Realmente, a eleição é democrática, essas foram a palavra da candidata. Realmente, a eleição é democrática. Mas, essa é a prova mais cabal que existe, que houve um erro na eleição. Se a própria candidata admitiu, se nós tínhamos minoria, 4 vereadores, ela admitiu que tinha minoria, 4 vereadores. Então, é a prova cabal de que a eleição não correu dentro da normalidade, houve essa falha nas cédulas de votação, que é um erro grotesco, e de forma, senhora presidente, que tudo que eu peço, e que a justiça e a legalidade, é que ao final dessa audiência, dessa reunião, ao final de ouvir, quando todos forem ouvidos, a senhora coloca em votação simplesmente, para o plenário decidir. Vocês querem anular a eleição ou não? Lembrando a Vossa Excelência que nesse tipo de votação, o voto pode ser aberto, não precisa ser secreto. O voto é aberto. Apenas para a escolha do presidente é que o voto é secreto. E lembrando também a presidente que é uma eleição, é um tipo de votação que a senhora obrigatoriamente terá que votar ou se abster. A senhora vota sim, não ou se abstém. Não pode, porque existe maioria absoluta da votação. A senhora vai ou vota sim, ou vota para anular, ou vota para não anular, ou se abstém de votar. Essas 3 opções. Então, senhora presidente, eu não vejo outra saída. Ao meu ver, houve esta falha. As pessoas que se sentirem prejudicadas, obviamente, vão ter a sua oportunidade de defesa, que a senhora mesmo vai ofertar a todos eles. E tudo que o candidato Armando Ferreira requer a esta casa é que a senhora submeta ao plenário. Não pede outra coisa, pede simplesmente que a senhora coloque para seus colegas, seus pares decidirem. Muito obrigado, senhora presidente, pelo tempo. Muito obrigado a todos vocês. E esta é a defesa do vereador Armando Ferreira.